Quando nos começamos a familiarizar com a Bíblia, sobretudo com os Evangelhos, vamos nos dando conta de alguns pormenores que enriquecem a nossa visão de Jesus e do seu tempo. Por exemplo, não sei se repararam, que o início do Evangelho de São Marcos, que é o nosso evangelista deste ano, o início do Evangelho de São Marcos não começa com o nascimento de Jesus. Começa com os 30 anos de Jesus. Já Jesus é adulto. São Mateus fala do episódio dos magos. São Lucas fala de Belém e de ter nascido numa gruta. São Marcos não fala da infância de Jesus. E, curiosamente, é o primeiro evangelho a ser escrito. Foi o primeiro livro que Marcos escreveu, a primeira biografia de Jesus, se assim quisermos. Às vezes as pessoas andam encantadas com os romances históricos. Uma vez um senhor perguntou-me um romance histórico sobre Jesus. Eu disse, homem, lê o Evangelho. É a coisa mais, não é romance, e é a coisa mais verdadeira. É o Evangelho, o que os contemporâneos viveram, e não o que agora andamos a imaginar da vida de Jesus. São Marcos foi a primeira catequese, se assim quisermos dizer, sobre Jesus. E São Marcos, para aqueles cristãos a quem escreveu o seu Evangelho, não sentiu necessidade de ir falar do nascimento de Jesus, porque isso não era o importante. O importante era a mensagem que Jesus tinha vindo espalhar, desde o seu batismo até à sua ressurreição e envio dos discípulos. Por isso é curioso que São Marcos também não tenha começado o seu Evangelho com o episódio do batismo de Jesus, mas sim com a pregação de João Batista. João Batista é uma das grandes personagens do Advento, o profeta Isaías, que nos acompanha sempre. João Batista, que vai ser, vamos falar nele hoje e no próximo domingo, e depois no último domingo do Advento, a figura de Nossa Senhora. São assim as três grandes figuras do Advento. João Batista aparece como aquele que vem preparar um caminho para que venha o Messias. E São Marcos vai citar Isaías na primeira leitura que nós escutámos, para fazer ver àqueles cristãos que aquilo que Isaías tinha profetizado, de que iria alguém, ou que viria alguém preparar um caminho para o Salvador, esse alguém é João Batista. Mas vale a pena passarmos por cada uma das leituras para vermos que interpelações esta palavra de Deus pode dar à nossa vida, para nós podermos ter o coração limpo, preparado, acolhedor para Jesus que quer nascer na nossa vida. Na primeira leitura, nesta profecia de Isaías pedia que nesta preparação, para prepararmos a vinda de Jesus, que nós abatêssemos os montes e as colinas e alteássemos todos os vales. Se temos na cabeça a ideia da palavra advento, que é uma palavra não cristã, que era do Império Romano, uma palavra latina que se usava para quando o imperador ia visitar uma cidade e mandava uma comitiva à frente para preparar os caminhos, para que aquilo não fosse incómodo, para que a caminhada não fosse incómoda. Nós vemos então que é preciso um nivelamento das estradas, dos caminhos. Isaías pede que se abatam os montes e as colinas e se alteiem todos os vales. Nós sabemos que a vinda de Jesus à nossa vida é uma vinda sobretudo espiritual. Ele há de vir na sua glória, como diremos daqui a pouco no Credo, e como também nos dizia a segunda leitura. Mas a vinda de Jesus é uma vinda sempre espiritual. E então o que é que podem significar estes montes e colinas que têm que ser abatidos e estes vales que têm de ser alteados? Cada um olhando para a sua vida pode perceber que às vezes, quando nós andamos muito negativos, quando nós não temos esperança em nada, quando nós caímos facilmente numa crítica destruidora e estéril, só dizer mal pelo dizer mal, não só das coisas, mas às vezes até das pessoas, será que nós não temos que abater estes montes e estas colinas?
Será que este orgulho, este nosso mau feitio, também não tem que ser abatido para ficar mais nivelado? E será que então esta visão negativa, às vezes da nossa vida, da nossa história, da história do nosso país e do nosso mundo, também não tem que ter um olhar positivo, não tem que ser alteada? Aquilo que nós temos de bom não será para pôr ao serviço dos outros, e isso não será altear este vale. Então Isaías diz-nos, se tu queres receber Jesus no teu coração, se tu queres acolher Jesus na tua vida, prepara esse caminho. Torna-te mais positivo, torna-te mais pessoa de paz, torna-te pessoa com mais esperança. E deita abaixo aquilo que não constrói. Deita abaixo aquilo que é dificuldade de relação com os outros, para que possa haver aqui um equilíbrio na nossa vida. Na segunda leitura, São Pedro falava, porque estes primeiros cristãos acreditavam a sério que Jesus vinha. Nós só acreditamos que Jesus vem quando estivermos assim aflitinhos. Quando a gente está a ver que a coisa está a andar para trás, então se calhar está a chegar a minha hora. Hein? Mas não, aqueles primeiros cristãos julgavam, tinham esta ideia bem viva de que Jesus podia aparecer a qualquer momento. Como nós não a devíamos perder, porque ninguém está aqui seguro que chega à noite. Esperamos todos chegar à noite e que passemos esta noite. Mas há muita gente agora a pensar que vai chegar à noite e não vai chegar. Deus queira que não seja um de nós, mas alguém terá que ser também, senão ficávamos aqui todos a estorvar-nos uns aos outros. Também temos que ir indo para darmos lugar aos outros. Mas estes primeiros cristãos acreditavam muito numa vinda repentina de Jesus. E São Pedro faz aqui um pedido a estes cristãos. Até 2 pedidos, mas que se resumem num. Dizia assim São Pedro: se Jesus pode vir em qualquer momento, sem a gente estar à espera, como deve ser santa a vossa vida? Como deve ser santa a nossa vida? E depois no final diz, enquanto esperamos isto tudo, enquanto esperamos que Ele venha, não fiquemos de braços cruzados, ou a pensar que ainda não é a minha hora, ou que ainda tenho tempo. Agora ainda posso fazer mal, que eu depois tenho tempo para me arrepender. Não! São Pedro diz, enquanto esperas por isto, que a tua vida não tenha nenhum motivo de censura para os outros e que o Senhor te encontre em paz. E eu creio que esta é uma grande interpelação para este tempo do Advento que estamos a viver, para as circunstâncias do nosso país e do nosso mundo, até da própria Igreja. Como é que nós estamos? Façamos este exercício. Imaginemos que era hoje o dia da nossa partida. O dia da nossa morte. O Senhor ia nos encontrar numa vida santa? O Senhor ia nos encontrar em paz? Como é que eu ando nesta questão da paz? Não é desejar a paz na Ucrânia. Não é desejar só o cessar-fogo na faixa de Gaza. Não é só rezar para pedir que o da Venezuela pare lá com as ideias malucas de querer conquistar mais terra. Será que a minha casa às vezes não é esta faixa de Gaza? Em que nós não nos entendemos? Em que nós nos atacamos? Em que todos queremos ter razão? E que se um fala alto, o outro vai falar mais alto? E que se alguém me repreende, eu vou amoar? Achamos que isto é que é a paz? No nosso trabalho a mesma coisa. Nestas competições, às vezes, que são guerras à nossa escala. É porque os grandes conflitos têm uma escala maior. Mas, à nossa escala, a percentagem acaba por ser quase a mesma. Como é que eu estou nas minhas relações com o próximo, com os próximos com quem eu convivo? Sou uma pessoa de paz? Estou em paz? Se ainda não estou neste 100%, o que é que me falta para que o Senhor me encontre já em paz e para quando Ele vier ao meu encontro e eu ao encontro dele,
possa sentir-me em paz. Então o que nos é pedido, pegando outra vez nesta segunda leitura, é que nós tenhamos uma vida santa. Uma vida santa não é uma vida impecável. Isto agora, vamos começar-nos cada vez mais a habituar-nos à caça às bruxas. Agora, para desempenhar um papel onde quer que seja, tem que ser impecável. Mas só poderia ser ou Nossa Senhora, que foi Imaculada Conceição, essa não teve pecados, ou Jesus, que também não poderá vir fisicamente governar um país ou governar o mundo. Esta ideia de que a santidade é inacessível é a pior ideia que nós cristãos podemos gerar em nós, porque então vamos ficar sempre na mágoa do pecado e desistimos facilmente de um ideal que é ter uma vida santa. Que, como digo, começa naquilo que disse sobre a primeira leitura, pode continuar em nós vivermos em paz e transmitirmos paz aos outros. E agora juntamos a figura de João Batista. Devia impressionar João Batista. Não devia ser nada simpático, como eu. Não devia ser nada simpático. As vestes, a sua austeridade, até a sua pregação. A pregação de João Batista não era uma pregação tranquila, como agora de alguns padres, fantástico, tudo bem, tudo na boa. Não. João Batista era muito exigente. E Jesus ainda era mais exigente. Reparem, não é na versão de São Marcos, mas na versão de São Lucas. As pessoas aproximam-se de João Batista a perguntar o que é que tem que fazer para melhorar de vida. E João Batista aos soldados diz: vocês não usem as armas para a guerra, sejam construtores de paz. E depois há assim umas pessoas mais endinheiradas que também se aproximam de João Batista e perguntam-lhe: e nós o que é que devemos fazer? E João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, reparta por quem não tem. Portanto, fica com uma, dá a outra. Mas Jesus, a um que o quis seguir, disse: o que é que eu tenho que fazer? Jesus diz: vai, vende tudo, não é? Dá metade do teu dinheiro. Vende tudo, dá aos pobres e depois segue-me. E depois não seguiu, porque tinha muitos bens. A pregação de Jesus e a pregação de João Batista são pregações muito exigentes. E aquela gente levava aquilo à séria. E podemos perguntar porquê. Porque eles tinham assim uma aura que os fazia iluminado. Não! Uma coisa muito simples. Coerência de vida. Coerência de vida. João Batista, a maneira como ele vivia, era a maneira que pregava e o que exigia aos outros. Jesus, a maneira como vivia, era a maneira como pregava e pedia que os outros vivessem. Por isso não é de impressionar que aqui se diga que é ele, que é João Batista, acorria toda a gente. Não eram os curiosos, era toda a gente. Porquê? Para ver uma pessoa rara, vestida com peles de animais e a comer gafanhotos e mel silvestre. Já não estamos muito longe de João Batista, agora já há umas farinhas de gafanhotos também para a gente começar a comer. Portanto, aqui também já não estamos muito longe. Isto qualquer dia, salteadinhas, bem que vão. Os gafanhotos. Mas esta austeridade de vida não iam para ver o raro. Se lhe faziam perguntas, se o seguiam, é porque viam nele uma coerência de vida. E, meus queridos irmãos, eu creio que é aqui que tudo se joga no nosso cristianismo. Coerência de vida. Coerência de vida. Eu não serei o melhor exemplo, desde já o assumo. Mas é um esforço que cada um de nós tem de fazer por ser coerente. Aquilo que acreditamos, aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Quantas vezes nós não nos pomos a criticar a vida dos outros quando a nossa é bem pior que a dos outros? Mas encantamo-nos a falar da vida dos outros e às vezes das pequeninas coisas, aos pequeninos erros que os outros fizeram e nós com coisas bem mais graves, como se fôssemos os mais santos. Coerência de vida. Que aquilo que nós aqui vivemos, aqui escutamos e ouvimos de João Batista e de Jesus, não seja indiferente à nossa vida, mas que haja da nossa parte uma exigência
para que cada vez mais a nossa vida seja coerente. O vir à missa com o viver no dia a dia, no prédio, na turma, na escola, no emprego. Ser coerente com a nossa fé. A oração com que começámos a nossa missa hoje é uma oração muito bonita e que dizia que pedíamos a Deus que os obstáculos os obstáculos do nosso dia a dia, os obstáculos do mundo, ou que as coisas do mundo não fossem obstáculo para irmos generosamente ao encontro de Cristo. Nós, católicos, temos alguns impedimentos práticos para irmos ao encontro de Cristo, a começar por anteciparmos o Natal. Jesus, em cada ano, está a nascer mais precocemente. A data é 25, mas já andamos nas festas do Natal, já andamos nos jantares de Natal, já andamos no frenesim do Natal e não vivemos o tempo do Advento. E é importante que nós cristãos marquemos aqui a diferença entre o Advento e o Natal. O Natal celebra-se depois do 25. Ou 24 à noite, que já é 25. Até lá não é Natal. É Advento. E o consumismo da nossa parte é um obstáculo a seguirmos ou irmos generosamente ao encontro de Cristo. Então temos aqui hoje traçados nestas leituras como é que o Advento pode ser esta preparação para nos encontrarmos com Jesus e deixarmos que Ele nasça no nosso coração. Alteemos aquilo que é negativo na nossa vida para ficar mais equilibrado. Deitemos abaixo tudo aquilo que é obstáculo à relação com Deus e à relação com o próximo. Vivamos em paz, não só nos desejos externos que são importantes, mas a partir de mim. Como é que eu posso, como São Francisco dizia, ser um instrumento de paz? A começar por mim, vivendo em paz. E depois, cada vez mais, uma coerência de vida, de tal modo que, quando os outros olharem para nós, não nos vejam pessoas raras, mas sim pessoas coerentes. Que assim seja.